Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 75 da nossa jornada, dia 16 de março, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 27, João 6, Provérbios 3 e Gálatas 2. Quero te relembrar o objetivo desse projeto. É uma jornada de leitura da Bíblia em um ano. E o meu papel aqui é facilitar essa sua jornada. Todos os dias caminhamos por diferentes textos da palavra, não apenas para ler, mas para entender, refletir e viver aquilo que Deus nos ensina. Mas isso não substitui a sua leitura e o seu tempo a sós com o nosso Deus. Busque-o e receba algo especial que ele tem individualmente para você. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 27. Aqui, Deus continua dando instruções para a construção do tabernáculo. A palavra tabernáculo significa literalmente habitação ou morada. Era o lugar onde Deus manifestaria sua presença no meio do povo. Séculos depois, o Evangelho de João, que estamos lendo também, usa essa mesma ideia quando diz que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus passou a habitar entre os homens por meio de Cristo e hoje habita em nós por meio do Espírito Santo. Hoje, em Êxodo, Deus descreve duas partes do tabernáculo. Primeiro, o altar do holocausto, que ficava logo na entrada, e era ali que os sacrifícios eram apresentados. Isso mostra um princípio espiritual forte. Antes de qualquer aproximação com Deus, o pecado precisa ser tratado. No Novo Testamento, entendemos que esse altar apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, que seria oferecido de uma vez por todas. Depois, Deus descreve o átrio, que era o espaço externo do tabernáculo, cercado por cortinas e sustentado por colunas. O nível de detalhe que Deus dá nessas instruções é impressionante. Cada medida, cada material, cada posição são cuidadosamente definidos. Isso revela algo sobre o caráter de Deus. Deus é um Deus de ordem, de excelência, de intenção, de detalhes. Nada na presença de Deus era feito de maneira descuidada. No final do capítulo, aparece uma instrução diferente. Deus ordena que o povo traga azeite puro de oliva para manter o candelabro aceso continuamente. Os sacerdotes deveriam cuidar dessa luz todas as noites até pela manhã. A luz não poderia se apagar. Era um lembrete permanente de que Deus estava presente no meio do povo. E partindo para João, capítulo 6. Este capítulo é incrível. Ele começa com a multiplicação dos pães, um milagre que já vimos nos outros evangelhos. Por isso aqui vamos focar apenas em alguns detalhes que João destaca. Quando a multidão vê o milagre, eles dizem: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Eles estavam lembrando da promessa de Deuteronômio, ainda vamos ler, onde Moisés fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Mas o texto diz algo muito importante. Eles tentaram fazer Jesus rei à força, ou seja, queriam um Messias político que resolvesse seus problemas imediatos. Mas Jesus se retira, porque sua missão era muito maior do que aquilo que eles imaginavam. No dia seguinte, a multidão atravessa o mar procurando Jesus. Mas Jesus revela algo sobre o coração deles. Ele diz: "Vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos."
Jesus diz que eles estavam buscando o benefício, não a verdade. Então, Jesus faz uma das declarações mais profundas do Evangelho de João. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Assim como Deus sustentou Israel com o maná no deserto, Jesus afirma que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas há uma diferença importante. O maná sustentava a vida física e por um tempo, mas Jesus oferece vida eterna. Ele declara: Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo que ele é a satisfação espiritual que o ser humano procura. Jesus continua dizendo: Quem come deste pão viverá eternamente. Quando ele fala sobre comer sua carne e beber seu sangue, muitos ficam escandalizados. Então acontece algo que é muito marcante. O texto diz que muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E por quê? A Bíblia diz: porque as suas palavras eram difíceis de aceitar. Jesus já falou algo para você que foi difícil demais de aceitar? Mas o interessante é que Jesus não deixa mais leve após ser abandonado por muitos. Pelo contrário, Jesus olha para os seus 12 e pergunta: Vocês também não querem ir embora? E Pedro responde com uma declaração que demonstra vida de intimidade: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Ele declara: nós temos conhecido, nós temos visto isso. Pedro reconhece que, mesmo quando não entendemos tudo, Jesus ainda é a única fonte verdadeira da vida. E fica uma pergunta para nós: estamos seguindo Jesus pelo que ele pode nos dar ou porque reconhecemos que ele é o pão da vida? A multidão queria pão, mas Jesus oferecia algo muito maior: a vida eterna. E até hoje continua sendo verdade. Somente em Cristo encontramos a vida que realmente satisfaz o coração humano. E partindo para Provérbios, capítulo 3, este é um capítulo cheio de conselhos práticos para uma vida boa diante de Deus. Logo no começo, o texto ensina que bondade e fidelidade não podem ser deixadas de lado. Elas devem estar tão presentes em nós que pareçam escritas em nosso coração. E isso gera algo muito bonito: favor de Deus e das pessoas. Depois vem uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como eu amo o poder puro da palavra! Aqui o ensino é simples e profundo. Nem sempre vamos entender tudo, mas ainda podemos escolher confiar em Deus. O capítulo também alerta: não seja sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria começa quando tememos ao Senhor e nos afastamos do mal. Outro ponto importante é: honre o Senhor com os seus bens. Isso mostra que nossa fé também aparece na forma como lidamos com aquilo que temos. Esse capítulo ainda diz: não rejeite a disciplina do Senhor, porque Deus corrige quem ama. Você já foi amado por Deus? A correção de Deus não é rejeição, é cuidado de pai. A sabedoria de Deus sustenta, fortalece e gera vida. E os frutos dessa vida sábia são segurança no caminho, paz ao dormir, ausência de medo, confiança de que o Senhor guarda os nossos passos. Provérbios 3 nos ensina que uma vida firme não é construída em autoconfiança, mas em confiança no Senhor. Quando escolhemos viver com bondade, humildade, temor de Deus e sabedoria, encontramos direção, paz e segurança no caminho. E para finalizar o dia de hoje, Gálatas, capítulo 2.
Paulo continua defendendo que o evangelho da graça não pode ser alterado. Ele conta que anos depois de sua conversão, foi a Jerusalém e apresentou aos líderes da igreja o evangelho que pregava entre os gentios. Os apóstolos reconheceram que Deus havia dado a Paulo uma missão específica: levar o evangelho aos gentios, enquanto Pedro atuava principalmente entre os judeus. Um detalhe importante aparece aqui. Tito, que era grego, não foi obrigado a se circuncidar. Isso mostra que os líderes da igreja reconheceram que a salvação não dependia das práticas da lei judaica. Porém, uma cena curiosa acontece. Quando Pedro chegou a Antioquia, ele inicialmente comia normalmente com os cristãos gentios. Mas, quando começaram a chegar alguns judeus que eram mais rigorosos, ele começou a se afastar dos gentios, com medo da opinião dessas pessoas. Outros judeus começaram a imitá-lo, e até Barnabé foi influenciado por essa atitude. Então Paulo diz que o confrontou face a face. O problema aqui não era a doutrina. Pedro sabia que a salvação era pela graça. O problema era a prática. Ao se afastar dos gentios, Pedro estava transmitindo a ideia de que os gentios ainda precisavam seguir costumes para serem plenamente aceitos. Isso ameaçava diretamente a verdade do Evangelho. Por isso, Paulo o confronta publicamente. Precisamos entender que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ninguém é aceito por Deus por cumprir regras religiosas. A salvação é recebida pela graça, mediante a fé em Cristo e nada mais. Paulo faz uma declaração profunda: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 nos lembra que o Evangelho é simples e poderoso. Não somos salvos por mérito, tradição ou esforço religioso, mas pela graça de Deus por meio da fé em Jesus. E essa fé transforma completamente a forma como vivemos. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra que nos ensina, que nos guia, nos leve a confiar em Ti, ó Deus, de todo o nosso coração, a buscarmos a Tua sabedoria para que as nossas decisões sejam baseadas no Teu querer, na Tua vontade, que possamos reconhecer Jesus como o nosso pão, o pão da vida, a nossa fonte que sustenta o nosso coração. Que a Tua presença possa iluminar os nossos passos hoje e todos os dias. Guarde-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Guarde, Senhor, os nossos caminhos. Cubra-nos com o sangue de Cristo e com toda a Tua armadura, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 76 da nossa leitura.